Salve, salve galera, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui a gente vai ter um conteúdo voltado para fisioterapia esportiva, um monte de história. A gente vai contar um pouquinho do dia a dia do fisioterapeuta no esporte, em clínica de ortopedia. E aqui a gente vai reunir as melhores coisas, tanto do meu Instagram, da minha vida pessoal, do meu dia a dia. A gente vai colocar um pouco de piada, deixar essa vida da fisioterapia um pouco mais colorida, tá bom? Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se não gostou, não precisa ir lá comentar, xingar, esculhambar a parada toda. Só deixa a gente poder trabalhar sossegado em paz, sem encheção de saco nenhum, beleza? Bora então para começar. O tema de hoje que vai ser... Já esqueci, deixa eu olhar aqui. Que, cara, perdeu aqui. Se inscreveram tanto que eu me perdi. Cadê? Escreve aí de novo para eu falar o tema da parada aí. E o tema de hoje vai ser aonde a fisioterapia me levou. Então eu vou fazer um resumo, contar um pouquinho da minha história, falar para vocês como eu cheguei na fisioterapia e até aqui, até chegar nesse fatídico canal que eu vou lhes falo aqui direto ao vivo, tá bom? Então, pessoal, vou contar um pouquinho da minha história, de como eu iniciei na fisioterapia. Isso lá mais ou menos começou em 2001, quando eu estava me formando ali na escola. Eu que fui um aluno mediano, tomara que minha mãe não veja esse canal, senão ela vai acabar colocando as histórias da época aí. E hoje eu tô com o Eric e com o João, né? O Eric que foi um cara que se formou comigo na época de escola, o João que tá aqui, que edita o vídeo e fica dando bronca na gente pra gente não fazer um negócio muito esculhambado aí e tentando acelerar os processos pra gente poder trabalhar. E, enfim, não era isso que eu vim falar da minha história na fisioterapia. E voltando pra época ali, quando eu tava na escola, que eu ia pra escola de manhã, enfim, voltava da escola, já ia jogar bola direto, chegava em casa, almoçava, tirava um cochilo ali de 1 hora mais ou menos e ia treinar. Então, eu treinava todos os dias, disputava campeonatos, enfim, meu sonho de começo era ser jogador de futebol. E como eu sempre brinco nas minhas palestras, nas minhas mentorias, nas minhas aulas, eu não fui atleta de futebol por conta de uma palavra que me falaram, né? Não. Eles estão deixando a gente sonhar. Então eu resolvi estudar e a área mais próxima que eu encontrei para eu poder participar um pouquinho do esporte de alto rendimento ou do futebol mesmo, que sempre foi o meu sonho, era trabalhar com a fisioterapia. Eu me machuquei ali no final do meu terceiro ano do colegial, precisei fazer fisioterapia, gostei da fisioterapia e resolvi fazer fisioterapia. Aonde foram 4 longos anos de fisioterapia, onde eu achei que eu ia só estudar o que eu gostava em fisioterapia ortopédica. O gato aí falando também comigo. Fisioterapia ortopédica, fisioterapia esportiva e no final a gente passa por todas as áreas que a gente gosta e que a gente não gosta, entre elas psicologia, neurologia, pediatria, que são áreas que eu realmente não tinha muita afinidade, né? Até me lembro aí de uma história muito boa em uma prova de psicologia, onde eu acabei não estudando muita coisa, né? Esse é o tal do mula. E quando acontece essa primeira prova de psicologia, eu pego aquela prova, olho para ela, olho para o lado, vou pedir uma cola, peço aquela cola, o pessoal me pergunta qual que era a informação que eu queria, qual que era a questão. Falei, cara, qualquer uma já ia me ajudar bastante. Então foi uma fase de transição da minha vida que foi muito complicada, porque na escola a gente não precisava estudar tanto e na faculdade mudou muita coisa, né? Bom, mas a gente passou, chegou ali no último semestre da minha faculdade, nos 2 últimos semestres onde a gente fazia o estágio, precisava ali, nesses 2 últimos semestres, acumular em 5 matérias uma média de nota 7, né? E por incrível que pareça também eu consegui reprovar na fisioterapia. Segura aí, pessoal. Agora o cachorro começou a latir aqui. Então, as minhas matérias, na verdade, ali nos 2 últimos semestres, elas eram divididas em 5 matérias, né? E a gente precisava tirar uma média de nota 7. E por incrível que pareça, eu consegui reprovar em fisioterapia esportiva. Tive ali uns atritos com alguns na verdade, dos professores, e ele acabou me ajudando a não passar na fisioterapia esportiva. Foi aí quando eu coloquei em xeque, na verdade, todo o sonho que eu tinha de trabalhar, né, na fisioterapia esportiva e de trabalhar realmente com esporte, né? E aí o cachorro tá firme aqui, hein, galera? Bom, e nessa época
pô, eu acabei duvidando se eu continuaria realmente na fisioterapia esportiva ou não, mas eu tive alguns professores que me ajudaram muito ali na época, o Alexandre Cavalieri, o finado Fernando, né, que chegaram em mim, acabaram conversando um pouquinho e falaram, cara, não, você tem total condição de continuar com a fisioterapia esportiva, tenta. A gente tem uma fisioterapia esportiva aqui dentro da própria Universidade Metodista, onde eu me formei, e ela oferece uma pós-graduação com estágio no esporte, no handball da Metodista. Então foi aí, na verdade, que eu comecei a minha carreira dentro do esporte. Glória a Deus, glória a Deus. Como qualquer fisioterapeuta da área, a gente sai para uma guerra onde está todo mundo dando tiro de bazuca com uma faca na mão à procura do seu lugar ao sol, né? E na verdade foi bem complicado porque eu passei esse ano inteirinho estudando e fazendo estágio dentro da Metodista, fazendo com o feminino base ali do handball, viajava com elas, enfim, fazia todo o trabalho do fisioterapeuta e foi aí onde eu acabei conhecendo alguns outros professores de outras áreas que me levaram, né, para trabalhar no Santo André, que foi mais um estágio. Então eu depois ainda de 2 anos de formado, eu estava ainda trabalhando para falar para vocês como um estagiário aí no futebol, só que agora no futebol, né, no esporte que eu gostava, que eu queria trabalhar, enfim, eu consegui entrar no Santo André, naquele time bem bacana que o Santo André montou no ano, acho que se não me engano foi de 2007, que subiu para a primeira divisão do Paulista, para a primeira divisão do Brasileiro. Cara, até tem algumas histórias engraçadas, eu não vou citar o nome do atleta aqui, mas enfim, eu tive um atleta que chegou um dia lá no departamento médico com muita dor, né, no quadril, mandei ele deitar, eu via que o pessoal usava aquelas ventosas, né, e eu falei, porra, acho que a ventosa aqui vai funcionar bem, vou colocar. Coloquei o atleta deitado, coloquei a ventosa nele, e aí depois que eu suguei, né, ali com a ventosa, deixei um tempo, falei, pô, mas quanto tempo será que fica isso daí, né? O TENS a gente deixava entre 15 e 20 minutos, eu falei, pô, eu vou deixar uns 15, 20 minutos, vai dar tudo certo. 1 hora depois. Eu olhei pra perna do cara, aquele copinho tava tudo roxo, falei, meu Deus do céu. Não sabia que era só puxar aquele copinho, né, que saía o ar e eu tirava, comecei a puxar, não saía, fiquei com medo de piorar a situação, fui com o dedo, tirei do lado. A hora que eu tirei, tava uma bola de roxo mais ou menos desse tamanho, assim, na perna do atleta. Eu falei, pô, beleza, acho que vai ser o meu último dia dentro do futebol, amanhã não vou precisar voltar. Era tarde já, o final do tratamento, mas pra minha sorte, no outro dia o atleta chegou lá, bateu a perna no chão assim 3 vezes, falou, ó, resolveu, tô zero, posso ir pro treino que não vai ter problema. Eu falei, pô, agora acho que é a hora de eu procurar um curso de ventosa para eu poder fazer aí, senão eu vou acabar fazendo alguma cagada. Bom, mas tirando isso, eu não completei a temporada dentro do Santo André também. Antes do final da temporada, eu fui chamado pelo Esporte Clube Pinheiros, uma vaga fora do que eles tinham dos esportes olímpicos ali dentro, que era pro futsal. Aí fui trabalhar com futsal, fiquei em torno de 3, 4 meses também com o futsal, conheci os fisioterapeutas dentro do Pinheiros, que já trabalhavam com esporte de alto rendimento, que trabalhavam ali por uma clínica, mas com os esportes, e lá dentro, para quem conhece um pouquinho do Esporte Clube Pinheiros, são 22 modalidades olímpicas, num espaço gigante que fica ali na Faria Lima. O Pinheiros manda até mais atletas para uma Olimpíada que diversos países, né? Bom, enfim, conheci o Newton Petroni, o Filé, que me deu uma oportunidade de trabalhar nessa estrutura toda do Pinheiros com todos os esportes e de trabalhar dentro da clínica no Instituto Vita, na época que ele coordenava as 2 áreas. Foi aí que eu comecei realmente a demandar, né, a trabalhar com esporte, até um salário, meu primeiro salário dentro do esporte, que aí muitas vezes a gente pergunta, pô, como é que começa esse trabalho no esporte, né? Como é que a gente começa? A gente começa ganhando muito? Galera, de jeito nenhum. A gente começa ganhando bem pouco e como a gente vai vendo, o trabalho ele é bem árduo, ele é bem sofrido para começar. Pô, segura aí um minutinho. Eu tô no Vita, tá? Eu vou colocar o meu gato lá para fora que eu acho que ele tá querendo Peraí. Bom, tinha entrado lá com a oportunidade, até no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Vita ali, com o Newton Petroni, eu falei, pô, esse cara ele não é muito meu fã, eu achava que ele me testava demais, ele perguntava as coisas na frente dos pacientes, me dava um monte de atleta para trabalhar, e eu falava, pô, esse cara, ele não é muito meu fã, e justamente era o contrário, né, ele me perguntava, me expunha, para ver se realmente eu ia estudar, se eu conseguia tomar conta do setor, se eu tinha, na verdade, condições para ser o cara que ele estava me preparando para
para ser. Teve até um episódio que ele me colocou em uma saia justa, perguntou ali se eu sabia qual eram os músculos que se inseriam no quinto metatarso e, cara, graças a Deus deu tudo certo, eu consegui ali. Mentira! E depois ele me chama para coordenar o Esporte Clube Pinheiros no ciclo olímpico Londres, né? E para trabalhar com basquete do alto rendimento. Então, em 2008, mais ou menos, o Pinheiros tinha um projeto junto com a Sky de montar um time para ser campeão, e a gente conseguiu realmente ser campeão em 2009, 2010 paulista, ou 2010, 2011, alguma coisa assim. Foi campeão de Liga das Américas. Foi um projeto bem legal e eu consegui fazer esse projeto aí de coordenação de Londres até o final, aonde o Vita perde realmente o contrato com o Pinheiros e o Pinheiros me chama para fazer parte do grupo do Pinheiros, trabalhando ali dentro, sendo CLT, com o Esporte Clube Pinheiros. E aí o basquete acaba me levando para conhecer, primeiramente, todo o Brasil, né? Rodei as principais capitais, as principais cidades do Brasil, estados do Brasil, né? Rodei lá de baixo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, rodei São Paulo, óbvio, né? Rio de Janeiro, Minas, Brasília, Bahia. Rodei coisa pra caramba, até conseguir também chegar para a seleção brasileira através do Andreoli e do Felipe Tadiello, que são praticamente irmãos meus dentro do esporte aí, que me abriram as portas da seleção, aonde eu trabalhei também mais 7 anos e hoje ajudo os caras a fazer a coordenação, já que eu venho pro futebol logo depois dessa sequência, tá? Mas seguindo uma história lógica aqui das coisas e até onde a fisioterapia me levou, aonde a fisioterapia me fez conhecer, com a seleção brasileira tive a oportunidade de conhecer e também com o Esporte Clube Pinheiros do São Paulo, países aqui da América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa, países como Polônia, Croácia, China, que mais que a gente participou? México, Estados Unidos, Canadá. Então, quer dizer, rodei o mundo e conheci o mundo todo através do esporte aí, através do basquete. Até chegar uma proposta, quando eu estava ali na Croácia, junto com a seleção brasileira, num pré-olímpico, que a gente acabou não se classificando, tive uma proposta do São Paulo, de trabalhar com o basquete do São Paulo. Acabei trocando Esporte Clube Pinheiros depois de longos 15 anos de Esporte Clube Pinheiros, 15 anos de basquete do Esporte Clube Pinheiros. Fui para o São Paulo Futebol Clube no basquete. Participei 1 ano onde a gente foi campeão com o basquete do São Paulo, também paulista, e campeão da Champions League, né? Valendo vaga aí para o Mundial de Interclubes, que foi disputado no ano passado. No final desse trabalho, eu acabei indo para o futebol de Cotia, coordenar a base do São Paulo, onde eu me encontro hoje. Então eu devo, hoje a minha carreira toda a minha história no esporte, eu devo à fisioterapia e o que a gente conseguiu aí através do nosso esforço e do nosso trabalho. Bom, pessoal, hoje é um pouquinho da onde a fisioterapia me levou, os lugares onde ela me levou, de como eu cheguei na fisioterapia até conquistar o meu espaço dentro do esporte de alto rendimento, dentro do basquete, dentro do futebol, onde eu sempre sonhei em estar. E dentro dessas histórias e nos próximos episódios aí, a gente vai ter um monte de história, um monte de bate-papo, um monte de conteúdo informativo, falando sobre fisioterapia esportiva, falando sobre fisioterapia ortopédica, histórias desses locais que eu contei, tem muita história legal pra gente contar, para poder dividir com você. Aposto que se você gostou, você vai deixar o like, vai começar a seguir o nosso canal e eu te espero na próxima semana. Valeu? Até mais, pessoal! Não, até vocês podem colocar isso daí depois na gravação, mas não... Qual é o nome dele? Esse cara que fez o escândalo na gravação.